Olá animador, tudo bem com você? Eu me chamo Raul Vanucci, sou diretor de animação e você está no canal Animação Online. Esse vídeo aqui é a parte 2 da animação da Bouncing Ball. Nós estamos aprendendo a animar uma bolinha quicando no lugar. Caso você ainda não tenha visto a parte 1, eu peço que você pause esse vídeo aqui agora e clique no card que está aparecendo aqui para você. Depois que você assistir a primeira parte, retorna aqui e continue os seus estudos. E para quem já assistiu, vem comigo e me acompanhe até o final desse vídeo. E mais uma vez, como eu sempre peço para você, já deixe o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Essa é uma maneira de valorizar o meu trabalho, permitindo que mais pessoas encontrem esse conteúdo e também você será notificado toda vez que eu postar mais um vídeo como esse. Então vamos lá, bora finalizar a nossa animação da Bouncing Ball. Bom, e apenas a título de revisão, uma revisão bem rápida aqui sobre o que nós vimos na aula anterior, até aqui nós montamos as poses principais da nossa animação. São os frames chaves, os keyframes. Ou seja, eles são os mais importantes, que sem eles nós não teríamos o movimento. Mas não se engane ao achar que os intervalos não têm tanta importância assim. É aqui que muitos animadores acabam não se preocupando e deixam a intervalação sem timing. Então, fazendo um gancho com isso que eu acabei de falar, uma informação muito importante para seguirmos aqui com a intervalação, eu preciso te passar um entendimento a respeito dos intervalos. É nele que nós vamos preencher com desenho todos os frames vazios que estão na timeline entre os keyframes. Eu poderia vir aqui simplesmente e intervalar apertando o comando Ctrl K aqui do Tumbum, gerando assim uma interpolação automática. Eu vou fazer aqui para você ver como que vai ficar o resultado. Então vou apertar Ctrl K e vou dar um play. Veja, essa aqui não é a forma correta de intervalar, apesar de muitas pessoas fazerem esse procedimento e já darem a cena como finalizada. É o tipo de animação que eu costumo chamar de animação mecânica, sem graça e linear. Eu vou ativar aqui o One Skin entre alguns keyframes, apenas para você observar a linearidade entre esses intervalos. Não tem variação de spacing. Então veja que a distância de um intervalo para o outro, ou seja, o espaçamento físico mesmo do deslocamento dessa bolinha aqui na trajetória, ele está linear. Ele está matematicamente igual, sem progressão nenhuma, sem alteração nenhuma de spacing. Então o que eu preciso reforçar aqui é o seguinte: para acertar o timing da animação, para que ela fique com uma sensação de aceleração e desaceleração, que é o que esse exercício aqui pede, nós precisamos trabalhar o spacing dos intervalos. Uma coisa é a distribuição dos keys na timeline. No play, eu tenho o tempo geral da cena. Qual é o tempo que ela vai precisar para atingir os extremos? E isso foi um entendimento que nós tivemos na primeira parte desse vídeo. Agora, o que vai dar vida e peso para essa animação é a forma como trabalhamos o espaçamento nos intervalos. Então, como que eu vou fazer e organizar aqui essa aula? Eu vou primeiramente criar um time chart entre os keys. Vou fazer isso para a cena toda. Depois, nós vamos utilizar sim a interpolação automática, mas nós vamos manipular os frames para que depois, através do meu método de intervalação onChoose, nós vamos respeitar o que foi pedido ali no time chart. Então, o time chart ele vai indicar basicamente o spacing, entregando qual que é o timing que eu quero para as trocas de poses. E depois nós vamos executar através do meu método. E para isso, é muito importante que você já tenha visto o vídeo sobre Slow In e Slow Out que eu criei aqui no canal, onde eu mostro, através de um trecho de uma das minhas aulas, que faz parte do meu curso de animação Cutout aqui no Tumbum, e lá eu explico com mais detalhes como funciona o método, apesar de que eu vou tentar ser o mais didático possível também aqui nesse vídeo. Então, mais uma vez, eu estou colocando também esse vídeo num card aqui para você. Então vamos lá, eu vou retirar aqui a visualização do One Skin e com o Ctrl L eu também vou retirar essa intervalação automática. E como eu falei, vamos começar primeiro definindo qual que é o timing que nós queremos empregar para esses intervalos através do Time Chart. Eu vou criar aqui mais uma layer de desenho e vou chamá-la de Time Chart. Adicionar e fechar, e vou colocar aqui na Composite
na frente de todas as outras layers. Mais uma vez eu vou utilizar aqui a minha Cintiq para ficar mais fácil de desenhar aqui o time chart. Então vamos analisar agora a primeira troca de pose. Nós temos a pose inicial, com a bolinha ali na posição neutra, e ela vai para uma pose de antecipação. Vamos entender que tipo de timing que nós queremos aqui na hora de intervalar essas poses. Eu estou falando aqui de um acúmulo de energia. Eu vou sair da inércia e eu vou começar a acumular energia. E para a gente dar um peso maior nessa antecipação, é mais interessante que a gente comece essa cena acelerando e o final dos intervalos favoreçam a pose de antecipação. Quando a gente fala favorecer uma pose ou outra, a gente quer dizer que os intervalos anteriores à chegada de pose, eles precisam estar com o spacing mais próximo da pose de chegada do que da pose de saída. Então, nesse caso aqui, a pose de saída é a nossa pose da inércia e a pose em que ele precisa chegar é a pose de antecipação. Esses últimos intervalos aqui, no frame 18 e no frame 16, eles precisam estar mais próximos em questão de spacing da antecipação do que da pose inicial. Assim nós temos uma sensação de aceleração e depois de desaceleração aqui na pose de antecipação. Isso vai dar um efeito de segurar muito mais essa energia antes de dissipar para a próxima troca de pose. Então eu vou criar o time chart aqui correspondente a esse intervalo e depois eu vou passar o time chart de uma forma mais geral em relação a todos os outros keys. Não se preocupe, eu vou falar sobre todas as intenções que devem se aplicar nas trocas das poses, mas eu não vou detalhar tanto quanto estou detalhando aqui nesse primeiro. Esse primeiro a gente vai fazer junto, de uma forma bem mais detalhada, e depois eu vou passar por todos eles, até para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Então vamos lá, vou clicar aqui na layer do time chart e eu vou desenhar o time chart dessa primeira troca de pose. Primeiro eu tenho que entender, essa pose inicial está no frame 12, e a pose de antecipação está no frame 20. Então nós temos aqui 3 intervalos, um no frame 14, um no frame 16 e um no frame 18, porque nós estamos trabalhando uma animação on choose. Então eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou marcar aqui o número 12, que é o keyframe que nós estamos, e vou fazer um círculo em volta. Toda vez que eu fizer um círculo em volta do número, eu estou identificando que esse é um keyframe. Eu vou puxar uma linha que representa basicamente ali a nossa timeline e vou agora aqui marcar o frame 20 e também fazer um círculo. E agora eu já posso começar a marcar os intervalos. Mas antes disso, eu vou fazer mais uma marcação aqui que era muito comum entre os animadores tradicionais, que é marcar o hold de pose. Ou seja, quando o personagem fica parado em cena para indicar que da pose 1, aqui por exemplo, do frame 1 até o frame 12, não vai haver nenhum tipo de intervalação. Eu venho aqui no frame 1, eu vou anotar o número da pose, que é a pose 1, e eu vou escrever hold até o frame 12. Então, isso é uma indicação de que não vai haver nenhum tipo de movimento aqui do 1 ao 12. Nós vamos segurar nessa pose aqui, por isso que ela vai ficar em hold. Eu vou apertar F5 para estender a exposição aqui do time chart e vamos voltar para os intervalos aqui do 12 ao 20. Então, basicamente, essa é uma marcação de spacing. Essa linha representa o espaço total que eu tenho de deslocamento entre uma pose e outra. E para representar visualmente a aceleração e desaceleração, eu vou começar a marcar os intervalos aqui, visando esse timing específico para a cena. Então, o intervalo 14, ele tem que ser mais afastado. Ele vai ser exatamente o meio do caminho entre a pose inicial e a pose de antecipação. Eu vou ainda fazer esses colchetes aqui para indicar que a espacialidade, o spacing do intervalo em relação aos keys é exatamente no meio. Nós ainda temos mais 2 intervalos, o frame 16, que vai ser meio do meio novamente, então vou fazer os colchetes mais uma vez, e depois nós temos mais um intervalinho aqui que é o frame 18. Ele pode tanto ser o meio, como ele pode ser ainda mais próximo aqui do frame 20. Isso poderia até ser uma intervalação em terços, mas eu acho que é um assunto mais avançado que eu posso eventualmente abordar num outro vídeo. Porque depois, na hora de colocar no método de intervalação, você verá que nós não vamos ficar tão presos assim na matemática desse espaçamento. Vai fazer mais sentido daqui a pouquinho. Então eu ainda vou marcar aqui que trata-se do frame 14, do 16 e do 18.
Agora, como eu te falei, eu vou fazer a marcação dos intervalos do time chart em todas as outras trocas de pose. Eu vou fazer devagar e eu vou falar qual que é a intenção que eu quero para cada troca. Eu vou apertar F5 aqui para estender a exposição do time chart e vamos falar agora dessa pose de antecipação para essa pose de saída aqui no frame 24. Diferente dessa primeira troca de pose que houve uma desaceleração para o frame 20, agora eu preciso acelerar. Eu vou colocar apenas um intervalo entre o keyframe 20 e o keyframe 24. E ele vai ser um intervalo muito próximo aqui da nossa pose de antecipação. Ele ainda está favorecendo, porque eu quero criar um spacing bem grande entre ele e o próximo, que é o keyframe de saída, indicando assim uma aceleração bem forte. É assim que vai ficar nosso time chart. Veja, o intervalo 22 vai ter um spacing bem próximo do keyframe 20, para que a gente consiga essa aceleração. Vamos seguir. Desse frame de saída até aqui o extremo, onde ele atinge o topo da trajetória, nós vamos ter agora uma desaceleração. Vou marcar aqui o keyframe 24 e vamos traçar até o 34. Aqui dentro eu coloquei um espaço para 4 intervalos, e eles vão ser mais ou menos assim. O 26 aqui no meio, o 28 meio do meio, o 30 também meio do meio e o 32 algo bem próximo, mas bem próximo mesmo aqui do keyframe 34. Então vamos lá para os próximos keys. Agora, como a bolinha atingiu o topo da trajetória e perdeu toda a sua energia de propulsão para cima, ela começa a ser atraída pela lei da gravidade em direção ao solo. Por isso, aqui vai ser uma chave de intervalação oposta à que nós fizemos anteriormente. Ela vai acelerar. E eu vou começar a fazer de trás para frente aqui a marcação no time chart. Eu vou colocar primeiro o 44 aqui no meio, porque assim agora eu consigo ir subindo para criar essa aceleração. Muito bem, agora a bolinha vai atingir o chão com bastante velocidade, então é natural que no momento do contato dela ali com o chão, até a chegada dessa pose de acomodação, ela continue o seu processo de aceleração, ou seja, o intervalo agora ele vai estar muito mais perto desse aqui e o mais longe possível desse aqui, para enxergarmos essa absorção de impacto, essa aceleração. Se não houvesse o chão ali para absorver esse impacto, ela ia continuar acelerando de forma indefinida. Por isso que o spacing desse intervalo aqui deve ser mais próximo desse keyframe aqui de acomodação. E eu escolhi deixar apenas espaço para um intervalo justamente por isso. Nós precisamos que esse impacto seja rápido. Então uma coisa muito importante aqui para ressaltar, quanto mais intervalos você colocar entre os keys, mais lenta você está deixando a sua animação. Veja que entre esses keyframes aqui 34 e 46, eu poderia ter colocado mais intervalos. Nisso, eu teria uma sensação de slow muito maior em relação à pose de inércia e à pose que atinge o chão. Então a quantidade de intervalos que você reserva para cada troca de pose vai influenciar no time também, mas a maneira como você coloca a espacialidade, o spacing desse intervalo vai indicar o timing das trocas de pose, se ela está acelerando ou desacelerando ou se ela está linear. Então o time chart aqui vai ficar dessa maneira, o 46 até o frame 50, e nós vamos colocar um intervalo aqui bem próximo do keyframe 50. E assim vai ficar nossos colchetes para representar ali a variação de spacing. E agora nós chegamos à nossa última troca de pose, que é a pose de acomodação até a pose final. E aqui, como eu vim acelerando, nada mais natural que esse movimento seja uma desaceleração. Veja que sempre que nós fazemos uma aceleração, nós combinamos depois com uma segunda troca desacelerando. A gente acelera e desacelera, criando assim, portanto, um contraste na animação, o que vai empregar dinâmica e peso para o nosso movimento. Então vou marcar aqui o frame 50 e eu coloquei apenas 2 intervalos entre os 50 e os 56. Eu acho que para essa animação ficar mais legal, eu vou colocar mais um intervalo aqui. Então eu vou apertar mais 2 vezes. Então do 50 vai até o 58. E o nosso chart vai ficar assim. O 52 aqui no meio, o 54 aqui meio do meio e o 56 bem perto aqui da pose 58. Faltou circular os keys e com os nossos colchetes para indicar o spacing. Muito bem, agora eu vou fazer a intervalação automática e intervalar com o meu método seguindo esse timing. E novamente, caso você não conheça o método de intervalação on-choose que eu explico aqui no canal, eu peço que você clique no card que está aparecendo aqui em cima agora.
É muito importante você ter esse entendimento, porque eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes aqui agora. Eu vou executar a primeira troca de pose de forma mais detalhada e eu vou completar no restante da animação e depois dar um play para a gente conferir como ficou o resultado final da nossa Bouncing Ball. Então eu vou apertar Ctrl K aqui entre as trocas de pose. E o que nós vamos fazer agora? Tá vendo aqui que o frame 14 é exatamente o meio da intervalação entre o 12 e o 20? Isso significa que o meio aqui da minha intervalação, ou seja, o frame 16 dessa intervalação linear, ele representa o meio da espacialidade. Se eu apertar F6 aqui e tirar esse twin e ligar o OneSkin, veja que ao definir aqui os keyframes, nós podemos observar que essa pose está exatamente no meio do spacing entre o keyframe anterior aqui em vermelho, esse outline vermelho, e o posterior, que está em verdinho aqui, que é o que está na frente. Logo, esse é o intervalo que nós buscamos aqui para o frame 14. E voltando então aqui para o twin, eu vou retirar esse key que eu fiz aqui com F6 e vou intervalar novamente. O que eu preciso executar aqui na timeline para que esse desenho do meio vá para o frame 14? Eu vou simplesmente clicar aqui nesse intervalo e eu vou arrastar aqui em cima do frame 14. Com isso, eu trouxe aquele desenho do meio aqui para o frame 14, que é onde a minha chave está indicando que ele precisa estar. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o 16. Esse espaço que sobrou aqui entre o frame 14 e o frame 20 é exatamente o meio do movimento. E onde a metade desse movimento precisa estar de acordo com a minha chave de intervalação? No frame 16. Então, novamente, eu vou clicar e arrastar aqui para o frame 16. E agora sobrou o deslocamento entre o frame 16 e o frame 20. A minha chave indica que o frame 18 ele é muito mais perto do frame 20. Ele não é meio do meio. Eu poderia dizer até que ele é 1/4 do caminho. Se eu simplesmente bater F6 aqui no meio, eu vou definir que essa pose aqui é meio entre o 16 e o 20. E não é isso que eu quero. Mas eu vou fazer isso de forma temporária. Eu vou apertar F6 e vou refazer o Ctrl K aqui, entre o frame 18 e o frame 20. Veja que dessa forma, o intervalo está exatamente no meio. Eu quero que ele fique mais perto do 20. Então eu vou clicar nesse espaço aqui, onde está o twin, e vou arrastar mais uma vez, e vou arrastar mais uma vez. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a informação do meio entre esse intervalo e estou recolocando em cima dele mesmo, fazendo com que o spacing entre esse último intervalo e o key fique ainda menor. Como eu fiz isso 2 vezes, eu repeti o processo, diminuindo ainda mais pela metade o spacing. Eu vou retirar aqui com o Ctrl L. Eu vou definir aqui o Start e Stop apenas entre esses keys para a gente entender como ficou o timing. Veja que ele está fazendo essa desaceleração. Começando com um primeiro intervalo contendo bastante spacing, depois mudando para um próximo intervalo com um space menor e por fim um último intervalo aqui com space muito próximo do keyframe. Então vamos conferir mais uma vez. Agora eu vou finalizar a intervalação de todos os keys, eu não vou acelerar esse vídeo, eu vou deixar ele na velocidade normal para que você consiga observar o processo e acompanhar junto comigo. Então, vamos lá! Aqui eu puxei 3 vezes o intervalo entre o 20 e o 24, para que a gente tenha pouco space aqui na saída. Eu ainda vou fazer um ajuste aqui, uma intervenção nesse intervalo, colando a parte de baixo aqui da elipse, no mesmo local que estava no frame anterior. E agora eu vou fazer a desaceleração para o extremo lá do alto. Vou pegar aqui o intervalo do meio e colocar no 26, o meio novamente, colocar aqui no 28, o meio aqui no 30, e em vez de pegar o meio, eu vou vir aqui bem perto do extremo, vou clicar uma vez, 2 vezes. Agora eu consigo retirar esse twin com o Ctrl L e verificar como ficou. Pronto, a minha animação já está desacelerando. Agora nós vamos acelerar na descida. Então eu vou apertar Ctrl K e agora é o contrário. Eu vou pegar aqui exatamente o meio do movimento e vou colocar lá no intervalo 44. O meio novamente, e vou colocar aqui no 42. O meio e vou arrastar para o 40. Mais uma vez o meio, vou colocar aqui no 38.
E o 36, ele está bem perto aqui do keyframe 34. Então eu vou clicar e arrastar para o lado. Eu vou conferir se dá para deixar o space ainda menor. E eu acho que sim. Então eu vou clicar mais uma vez e arrastar aqui. Vamos tirar o twin e vamos conferir como que está ficando. Agora só falta um intervalo para absorção do impacto e depois o retorno para a pose final. Ctrl K e veja que o intervalo está bem favorecendo aqui o frame 50. Eu vou clicar e arrastar, vou fazer isso mais 2 vezes. Mais uma, mais 2. Vamos tirar o twin para ver como ficou. A minha animação vem acelerando, ela atinge o chão com bastante impacto e favorece essa pose aqui de absorção de energia. Podemos chamar uma pose de acomodação, ela está acomodando toda essa energia que veio do alto. E por fim, vamos intervalar aqui o retorno dessa pose para a pose final. Então é meio do meio também, exatamente o meio do caminho. Eu vou trazer aqui para o frame 52, exatamente o meio para o frame 54, e o 56 não é exatamente o meio, ele está bem pertinho aqui do 58. Eu vou clicar e puxar e vou conferir o spacing. Eu acho que esse spacing aqui está legal. Se eu quiser ainda menor, eu posso clicar mais uma vez e arrastar aqui para o intervalo 56. Eu vou apertar Ctrl L. E agora, vamos conferir como ficou a nossa animação com a layer da trajetória desligada. E com isso nós finalizamos a nossa animação de Ball Sim Ball pulando no lugar. Veja que eu fiz ela aqui como se fosse um personagem. Ela começa parada em cena, ela antecipa, vai para o movimento, retorna para o movimento original e por fim acomoda para sua pose final. E esse movimento pode se repetir em looping. Eu gosto de sempre trazer esse entendimento de storytelling para enriquecer ainda mais o nosso movimento. Ele deixa de ser apenas um movimento mecânico, com princípios acontecendo ali, e passa a ter um pouco mais de personalidade e acaba contando uma história a mais pra gente. Feito isso, o que eu tenho a te dizer é que agora, para estender os teus estudos, você pode variar a materialidade, o peso dessa bolinha. Você pode pensar nesse mesmo movimento, mas por exemplo para uma bola de tênis ou uma bola de boliche, como seria o comportamento dessas bolas de diferentes materiais, de diferentes pesos. Então esse exercício não precisa parar por aqui, você consegue variar de acordo com a mudança de material que você pode empregar aqui na bolinha. Ainda temos outros tipos de animação feitas com trajetórias diferentes, onde podemos também empregar pesos diferentes para ela, e com esses exercícios aparentemente básicos, você consegue aprender diversos princípios que serão aplicados em cenas mais complexas e que você carregará por toda a sua carreira como animador. Deixe para mim nos comentários as suas impressões sobre a aula de hoje e coloque também sugestões para temas de vídeos futuros. Eu já tenho uma lista com mais de 20 temas sugeridos aqui por vocês, que eu estou empenhado em gravar e colocar aqui 2 vídeos por semana, como eu venho fazendo desde o começo desse ano. Eu agradeço de coração a todos vocês que me acompanham aqui no canal Animação Online. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!